Então vamos lá, agora sim, né? Com tudo devidamente a postos aqui, vencidas as tecnicalidades. Em primeiro lugar, Edgar, que puta prazer imenso falar contigo de novo depois de tanto tempo, né? Tivemos aí um hiato longo sem as nossas viagens e aí a gente acaba tendo menos contato mesmo, todo mundo lidando aí com os desafios dos 2 últimos anos, mas cá estamos de novo para retomar de onde paramos. E agradecendo, então, além de, obviamente, agradecer o Edgar, agradecer a todos os interessados que estão presentes aqui. Para mim sempre foi uma honra e um privilégio trabalhar com essa parceria com a Freeway. Como o Edgar falou, eu tenho uma loucura pela cultura da Irlanda desde a adolescência. Estive lá a primeira vez ainda nos anos 90, era um jovenzinho de longos cabelos, hoje nem cabelos tenho mais. Mas a paixão não diminuiu. Se os cabelos diminuíram, a paixão não. E a Irlanda virou uma... Eu falo sempre que se Portugal é a minha mãe, pela origem, a Irlanda é minha amante, né? É aquela a quem eu dedico a minha atenção e o meu carinho. E ela retribui em espécie, ela retribui bastante também, por muita inspiração, tanto como o Edgar falou, no trabalho das artes, quanto nos livros que eu escrevi, nos cursos que eu ministro e assim por diante. Então, a primeira coisa que se diz ao se falar da Irlanda é uma expressão tipicamente irlandesa, que é essa que está escrita aí. Só faça um sinalzinho se vocês estiverem vendo. Mudou o slide para vocês, só para ter noção de... Ok, então o Alexandre já me confirmou aqui. Essa expressão em irlandês significa 100.000 boas-vindas. Cead mille fáilte. Cead mille fáilte. 100.000 boas-vindas é como o irlandês diz seja bem-vindo, né? Ele não é uma vez só, são 100.000 vezes. E aqui tem uma apresentaçãozinha que está aí já faz tempo, mas é mais ou menos quem está falando com vocês, né? Sou pesquisador independente, sou historiador, sou autor de 2 livros sobre a espiritualidade celta, em especial da Irlanda. Trabalhei muito tempo como representante de uma associação de druidismo, que é a espiritualidade celta, fui associado, ou ainda sou associado, da ABEI, que é a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses. Enfim, é mais uma apresentaçãozinha formal, mas hoje aqui a nossa conversa vai ser mais divertida mesmo, porque não quero falar de mim, quero falar da Irlanda para vocês, né? E para falar da Irlanda, acho que nada é mais apto, nada é mais adequado do que lembrarmos, como o Edgar já falou, que a Irlanda é uma ilha muito pequena no fim da Europa, né, onde a Europa acaba ali no Ocidente, tá no extremo ocidental, a oeste da Grã-Bretanha, e durante muito tempo ela permaneceu em isolamento, né, e isso garantiu para ela uma identidade cultural bastante vigorosa, né, bastante diferente do resto da Europa. É um país muito acolhedor. Vocês veem que a foto do anoitecer ali é a capital, Dublin. O maior prédio da cidade de Dublin tem 16 andares e os irlandeses odeiam. O skyline, a linha de horizonte é sempre muito baixa, né? Aí temos outras cidadezinhas como Dublin, Galway, todas elas no nosso roteiro. E é um povo muito acolhedor, como o Edgar falou. Não fica só no Cead mille fáilte. O irlandês ele tem mesmo essa coisa de nos pôr, nós visitantes, de nos pôr muito à vontade. Uma das principais diferenças, aliás, que eu digo quando se compara a Irlanda com a Grã-Bretanha é justamente isso, né? O inglês ele tem a fleuma, ele tem a postura, né? O irlandês não, o irlandês ele já é mais despachado, ele puxa papo, quer saber o que você acha da cidade dele, quer saber da sua cidade, então é um povo bastante comunicativo. A paisagem natural da Irlanda é por si só um capítulo à parte. Muita gente vai para a Irlanda justamente pela dramaticidade da sua paisagem, que é devida pelo fato dela estar como ilha isolada lá no norte e no oeste da Europa. Ela está sob influência de praticamente 3 sistemas ambientais. O primeiro deles, o frio do Atlântico Norte, que deixa a Irlanda realmente um pouco mais molhada e um pouco mais fria do que a Europa continental, mas também pega o clima da Europa continental e pega pelo cruzamento das correntes um pouco do clima mediterrâneo, que dá, especialmente para o sudeste da Irlanda, um calor um pouco maior e uma fertilidade muito grande. Então, a paisagem natural da Irlanda é mesmo estonteante.
E isso tudo se soma a um vigor histórico muito rico, muito forte, como a gente estava falando agora há pouco, Edgar. São 6.500 anos da presença do ser humano na Irlanda. Os vestígios concretos que são visitáveis, como essa primeira imagem, o Dolmen de Ponabron, fica lá na costa oeste, isso é datado de 5.300 a 5.500 antes de Cristo. Então, assim, estamos voltando bastante no tempo. Nós vamos ter, depois, no período medieval, todo o esplendor de castelos, das primeiras igrejas. A espiritualidade na Irlanda é uma questão muito interessante. O Edgar mencionou até os conflitos, que quem tem aí um pouquinho mais de 40, cresceu ouvindo Sérgio Chapelin e Cid Moreira falando dos ataques do IRA, né? Vinha sempre notícia no Jornal Nacional, final dos anos 70, começo dos 80, eram os conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, não se espalhou por toda a ilha, mas a espiritualidade ela tem várias nuances de importância para o irlandês, antes de mais nada, como definição da sua própria identidade. Né? O irlandês ele está muito ligado à espiritualidade que ele aceita, ou que ele professa, né? Seja ele católico, protestante, e sempre com uma mistura muito interessante que nós brasileiros conhecemos muito bem, de contato com a sua espiritualidade nativa, aquela pré-cristã. Né? Isso tudo vai ser dito ao longo da nossa conversinha. E depois disso nós temos o esplendor dos palácios do período de dominação britânica, em que a Irlanda era parte do Império Britânico, né? Era praticamente um quintal dos nobres ingleses que ali construíam suas grandes mansões e seus palácios, muitos deles abertos à visitação e, inclusive, dentro do roteiro da Freeway, claro que a Freeway não ia deixar escapar, né, essas visitas tão legais e tão históricas e que mostram muito para a gente. Quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Meu trabalho como historiador não é olhar para o passado do jeito que ele foi, mas entender o porquê que o presente é em função do que ocorreu no passado. E aí muitos de vocês podem estar se perguntando, mas qual que é a ligação da Irlanda com o Brasil? Começa pelo próprio nome do Brasil. Vou falar disso mais para frente. Se não der tempo hoje, a gente conversa lá na Irlanda. Mas até o nosso nome tem uma conexão com as lendas da Irlanda medieval. Tem a historinha do pau-brasil, que ensinam nos livrinhos aqui, né? Que a gente aprende no primário. Só que se você vai para Portugal e pega os livros de história em Portugal, lá fala-se abertamente dessa influência de lendas muito populares durante a Idade Média que vinham da Irlanda, se propagaram pelo continente e que podem ter, quase certo, eu afirmo que sim, influenciaram a escolha do nosso nome. E olha, não estou sozinho nisso. Grandes historiadores falam isso também. Mas isso é só uma tiçada de curiosidade aqui, para ver o quanto isso tem que fazer sentido para nós. Eu quero que quem vá para a Irlanda veja a paisagem bonita, veja esse povo muito legal, acolhedor, veja esse contato com a herança histórica, mas, além de tudo, entenda a cultura da Irlanda como um manancial de respostas para muitas das perguntas mais prementes da nossa atualidade, dos nossos dias. Né? A música irlandesa, a dança irlandesa, a literatura irlandesa. Se vocês pensarem que, em um espaço de 80 anos, a Irlanda produziu 4 prêmios Nobel da literatura. 4. Um país que teve, em média, ou que tem em média, nos últimos 200 anos, 5, estou falando sério, 5 milhões de habitantes produziram 4 Nobel da literatura. Nós temos ali William Butler Yeats, nós temos Bernard Shaw, nós temos Samuel Beckett e nós temos Seamus Heaney. Além disso, tivemos escritores do gabarito e do porte de um Oscar Wilde, que não ganhou Nobel, sabe-se por quê, e James Joyce. Nós estamos comemorando agora, no mês de junho, o Bloomsday, né? É uma celebração do livro Ulysses, né? Que foi eleito o principal romance da língua inglesa no século XX, né? Por toda a revolução literária que ele propõe. E o irlandês, ele fala inglês por imposição do domínio britânico, mas ele tem uma língua oficial que é o irlandês, o nome é esse mesmo, né? E dizem que, os estudiosos dizem que os irlandeses são tão bons na escrita pela herança do passado celta, em que a poesia era uma forma de comunicação e de transmissão de história, de leis, de mitos e lendas, de costumes, através do verso, mas também pelo fato de que a própria língua irlandesa, aquela do Cedd Millefoltia, é uma língua em si mesma poética, e isso influencia a forma como o irlandês moderno usa
a língua inglesa, ele pode estar usando uma língua alienígena que veio, né, trazida e imposta pelos ingleses, mas ele ainda pensa e sente e se expressa com a poesia do idioma irlandês. Só para vocês terem uma ideia, em irlandês eu não falo, meu nome é Cláudio, eu falo Claudius Enam Dom, ou seja, Cláudio é nome para mim, é o nome que se dá para mim. Eu não digo olá ou bom dia, eu digo Diegoit, que é Deus esteja com você. E a resposta não é olá e bom dia de volta, é Dies Murigoit, Deus e Maria com você. Então, o próprio saudar no dizer oi é uma bênção, é uma prece e uma bênção, e isso está no dia a dia dos irlandeses. Por isso que a proposta da viagem, nessa parceria com a Freeway, é que a gente mergulhe na Irlanda do passado mais remoto, da antiguidade pré-histórica, passando pelo período celta, no medievo e a chegada do cristianismo, até chegarmos nos dias de hoje, de corpo, de mente e de alma, desfrutando dessa sabedoria toda. Porque a busca, a proposta dessa viagem é encontrar o nosso centro, pessoal e coletivo, equilibrado entre as distâncias, equilibrado entre norte e sul, leste e oeste, entre terra, água, fogo e ar, equilibrado entre passado, presente e futuro, entre pai, mãe e progenia, equilibrados, a busca do centro de cada um de nós. E integrando, como só a Irlanda pode oferecer, uma união entre o que é moderno, o que é do dia de hoje, e o que é ancestral, o que é tradicional, entre o que é divino e sagrado e entre o que é o dia a dia. E isso é que traz a soberania e o equilíbrio a cada um de nós. Algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto, vou seguir. Ninguém se manifestou. Qualquer coisa é só acionar, tá, Edgar? Dá um toque aí pro pessoal, pode abrir lá perguntinha, levantar a mãozinha, a gente vai batendo papo aqui. Mapa que tem aí na frente de vocês, todo mundo já sabe, é o mapa da Europa, né? Diga. Só uma coisa, você acha melhor, então, as pessoas poderem interferir e levantar a mão e fazer pergunta, ou você prefere deixar isso para o final? Tem coisas que vai depender muito do caso. Tem perguntas que podem surgir e que serão respondidas, e aí eu passo adiante. Eu falo, olha, daqui a pouco a gente fala disso. Mas se surgir assim, por exemplo, do que nós falamos até agora, neste primeiro bloco, se tiver alguma coisa, aí eu faço uma pausinha. Então, a cada período que eu fizer uma pausinha, eu falo alguma pergunta, e aí a gente vai, para não ficar muito lá longe, né? No final. Aí a gente vai avançando junto e fica confortável para todo mundo. Beleza? Ou seja, então, quem quiser fazer uma pergunta pertinente ao que o Cláudio está falando, pode levantar a mão, clicar na mãozinha, que a gente já sabe, e aí o Cláudio, você avisa, ou você já sabe que aquela pessoa levantou a mão, você fica vendo, você sabe disso ou não? Perfeito. E aí você pode, a hora que você Sim, quiser eu tenho... Tá? Aí você pode dar o espaço. Eu tenho o quadro dos participantes aqui, e aí eu consigo ver se alguém levantar a mãozinha, tá? Está em 2 páginas, tem bastante gente, o que é bom, o que é ótimo, mas vamos lá, dá para ir mesmo assim. Então, assim, como a gente tem na imagem para vocês, tem o mapa da Europa, né? A Irlanda está em cor de rosa ali no ponto. Percebam que uma parte da ilha, ali no canto superior esquerdo, né? Uma parte da ilha, a maior parte está em rosa, que é a República da Irlanda, como o Edgar mencionou, mas a parte num bege, meio ocre, esverdeado, é a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, né? Então, foi uma divisão que aconteceu justamente na independência da Irlanda. Vejam só, a independência da Irlanda de 1922 é uma das nações mais jovens da Europa, porque ela passou bons séculos sob domínio britânico. Então, só aquela parte em cor-de-rosa se independeu, dando origem, então, a primeiro Estado Livre Irlandês, em seguida renomeado como República da Irlanda. Né? Ali está em destaque para vocês verem, e aí, no lado direito, um mapa maior mostrando bem essa divisão dos dois lados. Toda a nossa viagem, vocês veem aí no pontilhado vermelho, ocorre na República da Irlanda. Por quê? Por uma série de motivos. Em primeiro lugar, acima de tudo, porque os pontos mais importantes para se visitarem de fato estão na República da Irlanda. E, em segundo lugar, até por uma comodidade prática de quem viaja, em termos de vistos, em termos de moeda, né? A Irlanda usa o euro, a Irlanda do Norte usa a libra esterlina. A Irlanda é parte da Comunidade Europeia, a Irlanda do Norte
depois do Brexit, já não mais faz parte. Então, nós temos uma série de fatores, mas gosto de frisar para vocês. O mais importante e determinante fator foi justamente o fato de que é na República da Irlanda que a gente tem os pontos mais importantes. Deixa eu descer aqui meu slide de novo, para a gente passar adiante. Vamos lá. Por que não foi? Porque tinha aqui uma janelinha aberta. Ok. Então, aqui tem uma linha de tempo comparativa, só para vocês terem uma ideia. Está ali 3.400 anos antes de Cristo, nós temos a estrutura megalítica de Newgrange. Só para vocês terem uma ideia, ela é pelo menos 4 séculos mais velha do que a famosíssima Stonehenge, ali na ilha vizinha, na Grã-Bretanha. Então, ir para a Irlanda nos remete aos primórdios da humanidade, nos põe em contato com as origens da cultura ocidental. Aí nós vamos ter, não vou falar de tudo ali, isso aqui eu uso no meu curso, né, nos meus cursos, mas dá para vocês terem uma ideia, que enquanto o Império Romano estava conquistando praticamente todo o continente europeu, a Irlanda vivia o apogeu da cultura celta e não tinha nenhuma influência de Roma. Então, quando eu falo influência de Roma, nós temos que ter em mente uma coisa: todo o mundo ocidental é fruto de Roma. Tudo. Nós estamos aqui no Brasil falando uma língua portuguesa, que é a última flor do lácio, como se fala em literatura, né? É a última manifestação, a mais nova manifestação do latim falado pelos romanos. Nós aprendemos direito romano. A igreja, a fé mais importante aqui no Brasil é a católica apostólica romana. Então, muito da cultura moderna ocidental, ela é pautada em 2 pilares fundamentais. Um pilar filosófico espiritual judaico-cristão e um pilar socioeconômico cultural greco-romano. A Irlanda não recebeu essa influência demorou muito para o cristianismo chegar lá, né? Então, nós não vamos ter a cultura romana da estrada, do fórum, nós não vamos ter da influência do latim, da escrita. Tudo isso na Irlanda vai demorar muito, só vai chegar com o cristianismo. Vocês olharem no mapa ali, no ano 450, tem ali São Patrício, que é o evangelizador da Irlanda. Então, esse período do cristianismo celta, enquanto a Europa estava em guerra, com as cruzadas, depois promovendo cruzadas e peste negra, os irlandeses estavam vivendo um período que era chamado a Idade do Ouro do cristianismo celta, em que a Irlanda era conhecida como a terra dos santos e sábios. Uma produção literária imensa, filosófica, espiritual bem diferente, bem vigorosa mesmo. Se prosseguirmos ali, nós vamos ter por volta ali de 1169 a chegada dos normandos, né? Os normandos são o povo que vai dar origem aos ingleses, e aí começamos a ter problemas, porque depois vai ter, logo em seguida está ali a Batalha do Boyne, 1690, que é quando os ingleses realmente passam a oprimir a Irlanda, né? E nós aqui no Brasil estávamos recém-descobertos. Em 1690 tinha 190 aninhos que Cabral tinha por aqui aportado, trazendo tudo isso que eu falei da cultura ocidental, greco-romana e judaico-cristã. Então, a Irlanda ela vai se desenvolver de uma forma muito única e muito diferente do resto da Europa, justamente por conta disso. Os locais que a gente vai visitar muito antigos, como o Dome de Pontebron, fica lá na costa oeste, né, é uma estrutura que tem 5.200 anos a 5.500 anos, né? Os estudos variam, e é um lugar de profunda energia, porque eu acho que é o lugar perfeito para se pensar nisso. De onde nós viemos, né? Quais eram os intuitos, quais eram as metas, quais eram as sensações e as emoções dos caras que 5.000 e tantos anos atrás acharam que era uma boa ideia empilhar essas pedras. E o que eles quiseram dizer, o que eles quiseram deixar para nós, séculos depois, ao empilhar essas pedras enormes, cortadas tão retinhas e tudo mais, né? Nós podemos imaginar que daqui 5.000 anos, muita gente vai olhar, o homem de daqui 5.000 anos pode olhar uma catedral e perguntar o que eles queriam dizer com isso. Então, eu acho que essa percepção de que o belo não se restringe ao estético e menos ainda a interpretação se restringe ao que eu sei, ela é muito bem-vinda ao se falar disso. Especialmente porque depois nós vamos ter a chegada na Irlanda de um povo muito importante, que é o povo celta, que surge nessa mancha verde mais
escura aí no centro da Europa e que se espalha ao longo de levas por todo o continente europeu, chegando, por fim, ali na Irlanda. Vejam que os celtas se espalham em praticamente todo o continente europeu, especialmente no oeste da Europa, então todos nós, queiramos ou não, gostemos ou não, temos um pouquinho de celta. Ah, mas o meu pai é africano e minha mãe é síria. Ok, mas você está num país que recebeu essa influência celta justamente pela cultura, pelo avançar dessa herança greco-romana e judaico-cristã, né? Os celtas eram um povo da Idade do Ferro, como os romanos contemporâneos deles, com quem travaram bastante lutas, né? Muitas batalhas, até mais famosa de todas, de Júlio César conquistando a Gália que hoje é a França, né? E que o Júlio César é uma das principais fontes para o estudo dos celtas. Era um povo centrado no orgulho guerreiro, mas que o líder era muito nobre, porque da nobreza, e no sentido de nobreza que é generosidade, da generosidade do rei dependia toda a comunidade. Era uma relação muito bela que se espelha e influencia os reis sagrados da Idade Média, né? Como a dinastia dos Merovingios, no que viria a ser a França, né? No Império dos Francos. Os primeiros reis, eles eram divinos, como os faraós do Egito, como os maias aqui, né? Então nós temos essa ideia da sacralidade do líder, e para isso o líder ele tem que ser generoso, ele tem que ser nobre, e aí ele vai ser acolhido pelo seu povo. A sociedade celta era caracterizada por uma igualdade ímpar entre masculino e feminino, homem e mulher, tanto nos direitos e deveres da mulher na sociedade, quanto nos próprios mitos e lendas e nas crenças de deuses e deusas igualmente poderosos. Então veja aí que belíssima fonte de inspiração para curarmos algumas feridas do mundo moderno, tão patriarcalizado, tão voltado para o masculino, né? A cultura celta, que é ancestral nossa, oferece algumas respostas interessantes. E, acima de tudo, uma percepção de que a paisagem é a fonte do sagrado. Os deuses para os celtas da antiguidade não estavam no alto de um monte como os olímpicos dos gregos, nem estavam, né, num firmamento infinito como o Deus hebraico e o Deus cristão. Eles estavam na própria paisagem. O mapa, a foto que vocês têm aí é a foto do rio Boyne, né, aí mais a parte de baixo da imagem, que é um dos principais rios da Irlanda. E esse nome do rio Boyne, onde temos essa estrutura belíssima que é Newgrange, aquela que eu mencionei, ele se deve ao nome de uma deusa Boan, aqui ilustrada pelo artista Jim Fitzpatrick, e ela é o rio. Então vejam, é uma percepção, não é que a paisagem é sagrada porque é dos deuses. A paisagem na Irlanda ela é sagrada porque ela é os deuses. Os deuses estão na paisagem. Então a relação que o irlandês tem com a natureza é ímpar, ela é diferente de qualquer coisa que vocês vejam. Ah, isso quer dizer então que eles não têm progresso? Não, eles têm muito progresso, só que a forma com que eles trabalham o progresso é muito interessante. Ao longo da viagem eu costumo mostrar em alguns lugares, nós tivemos, sério isso, tá, gente? Nos anos 90 houve uma rodovia moderníssima que estava sendo construída lá, que ela teve que fazer um desvio em curva, porque tinha um bosque sagrado, e eles falaram, nós não podemos derrubar essas árvores. E aí mudaram todo o planejamento para preservar aquelas árvores. Não pensem vocês que era um bosque de árvores frondosas. Era para o nosso padrão, era um arbustozinho, só que a crença popular dizia que ali não se podia mexer, e de fato a estrada mudou o traçado. Então eles têm uma percepção de sacralidade da paisagem muito diferente da nossa. Mas vejam, é uma cidade moderna, que nós temos aí diante de vocês a cidade de Dublin, né? A capital da Irlanda, tem lá 1 milhão e tantos mil habitantes hoje, e vocês percebem que ela realmente não tem grandes prédios, né? Os maiores, como eu falei, tem 16 andares, ela está muito revitalizada. Quem conheceu a Irlanda, como eu conheci nos anos 90, e eu passei um bom tempo sem voltar, né? De 99 a 2015, eu vi um crescimento imenso de Dublin, mas sempre preservando essa característica de edifícios e construções baixas. E isso dá para a cidade de Dublin um aspecto acolhedor muito legal. Lá nós temos universidades belíssimas como o Trinity College, nós temos ruas que têm os prédios de 200, 300 anos atrás, perfeitamente preservados, funcionais, né? Esses tijolinhos aí que estão aí não é imitação de antiguidade, não, eles são mesmo de 200 e tantos anos atrás, período eduardiano, período georgiano, depois tem os blocos mais novos, período vitoriano.
Então, assim, Dublin preservou-se muito bem, a despeito de ter sido, durante muito tempo, no século XX, a nação mais pobre da Europa Ocidental, né? Porque era massacrada pelo Império Britânico e não tinha chance de se desenvolver. Mas isso não impediu que eles preservassem a sua história, preservassem a sua cultura, preservassem os seus prédios, e o ingresso na União Europeia trouxe um aporte financeiro que permitiu que eles recuperassem muito do que havia sido deteriorado mesmo por uso contínuo e falta de manutenção, né? E hoje Dublin é uma das cidades mais agradáveis de se visitar de toda a Europa. O rio Liffey, que é o rio que divide Dublin ao meio, ali está o prédio mais alto, no lado esquerdo da imagem, aquele é o prédio que eles chamam de o Caixote Feio. Eles já houve planos até de derrubá-lo, porque eles falam que o prédio não tem nada a ver com o resto da cidade, de fato, né, não combina. O rio Liffey, ele deve seu nome também a uma deusa, que é a Liffia, é o nome dela, Avan na Liffey, literalmente em irlandês, o rio Liffey, o rio da deusa Liffia, e deu origem a uma personagem literária que é a Ana Lívia, né, que está num romance do James Joyce chamado Finnegan's Wake. E falando um pouquinho de Dublin e dos lugares que a gente vai visitar. Em primeiro lugar, nós vamos visitar a Catedral de São Patrício. Como eu falei para vocês, São Patrício é um dos 3 santos padroeiros da Irlanda. Eles têm 3, vejam como a espiritualidade é presente. E ele foi o responsável por levar o cristianismo para a Irlanda no século V, e ele empresta, pela sua sabedoria, um dos símbolos fundamentais da Irlanda, que é o trevo, de 3 folhas, tá? Não é o trevo de 4 folhas, é o trevo de 3 folhas, que ele teria apanhado do chão para explicar para os irlandeses o conceito da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pétala é uma identidade, só que o trevo só existe quando as 3 estão unidas. Então, vejam, nós temos aí uma transição muito interessante da espiritualidade celta nativa, absorvendo o cristianismo sem coliseu, sem martírio, sem perseguição, sem guerra e tortura, como a gente viu na chegada, né, no desenvolvimento do cristianismo, sendo perseguido na Europa e depois perseguindo as outras espiritualidades na Europa, né? Na Irlanda, não. Na Irlanda, a transição foi natural e pacífica, muito graças a essa simbiose estabelecida por São Patrício. Outro lugar belíssimo de se visitar é o National Museum, né, de arqueologia. Esse lugar é belíssimo, esse é um acervo, o maior acervo de arte celta e artefatos celtas de toda a Europa. Veja, vocês lembram do mapa, o quanto os celtas se espalharam? É lá em Dublin que nós temos o maior acervo. E essa é uma visita obrigatória. Eu mostro os pontos mais importantes, mas depois eu deixo a tarde livre para as pessoas. Ele está muito bem localizado no centro, então quem quiser sair e passear, pode passear. Quem quiser voltar, tem a ala dos vikings, tem a ala... Aqui tem um acervo bastante amplo, tem a ala medieval, tem a ala dos normandos. Esse barco viking ele é uma restauração original mesmo, a partir de um original. A própria cidade de Dublin foi fundada por vikings, então tem muita cultura na cidade, tem muita cultura na Irlanda. Para quem gosta de entender a história da nossa civilização, ali é onde tudo se encontra, é onde as coisas todas se sobrepõem. Eu falo que conhecer a história da Irlanda e conhecer a história de Portugal te dá, no mínimo, 70% do que é o Ocidente, né? E a Irlanda, então, nesse roteiro, vai suprir bastante dessa informação toda. E o nosso primeiro em grupo, nós temos sempre, já virou uma tradição, né, Edgar? Esse aqui, o pessoal já até conhece a gente, volta e meia, é uma casa, músicos que tocam música tradicional irlandesa nesse local, nessa casa de shows, e que é um restaurante excelente, frutos do mar, é muito, muito bacana mesmo. Tem um grupo aí todo sorridente, né, que foi um dos últimos que a gente levou, esse é de 2018, se eu não me engano. E aí tem apresentações dessa banda, tem dança irlandesa tradicional, que é belíssima, por sinal, e eles costumam fisgar a gente do nosso grupo para subir no palco, dançar. É muito bacana, é muito bem... E eu acho, Cláudio, se você me permite a interrupção, diga. Que parece que o Cláudio Crow também subiu no palco e cantou uma música com os músicos irlandeses. Já. 2 vezes eles me chamaram lá para cantar com eles, foi bem legal. Cantando para alemães, cantando para ingleses, americanos, né? A responsabilidade em solo irlandês, eu que faço
né, tem um trabalho de divulgação da música irlandesa, costuma ser bem bacana mesmo. Então, esse é um lugar assim... Imagina que orgulho do nosso grupo e o nosso representante e líder, guia, subindo no palco, representando o Brasil com seu conhecimento sobre os costumes da Irlanda. Exatamente. É bem legal. É bem legal mesmo. Coisas que só a Freeway faz para a gente, né? Muito bom. E aí nós vamos sair de Dublin. Tem muito mais coisa, tá, gente? Eu estou fazendo um apanhado bem assim, sintético, mas o mais importante vem na hora que a gente começa a sair de Dublin, que a gente vai ver as relíquias mesmo de história e da natureza. Esse local chamado Glendalough, cujo nome significa literalmente o Vale dos Dois Lagos, é um dos lugares mais belos que eu já pus os pés. Cada vez que eu vou lá, eu vejo um outro ângulo. Ele é um parque ecológico, ele é um parque natural, encravado numa das regiões mais belas da Irlanda, que é o condado de Wicklow, né? Ele fica nas montanhas de Wicklow, e ele foi fundado por São Kevin, né? O nome Kevin, bastante famoso, né? Tem um ator, Kevin Bacon, americano. O nome Kevin não é um nome irlandês, e ele foi fundado no século V, pouco depois da chegada do cristianismo, e virou um centro de peregrinação tão importante quanto, por exemplo, Santiago de Compostela, na Idade Média. A Idade Média é, para a Irlanda, o período de maior glória, porque lá nós temos a fundação de diversos mosteiros, que, na verdade, eram bibliotecas e centro de ensino, num período em que a Europa estava envolta em guerra, na Idade Média, sendo vitimada pela peste negra, que chega muito suave na Irlanda, mas a Irlanda fica de fora desse período mais tumultuoso do continente europeu e se torna um centro de sabedoria. Muitos príncipes, muitos jovens, muitos reis enviavam seus diplomatas ou seus filhos, seus herdeiros, para serem educados pelos monges e abades lá na Irlanda, né? Por isso que ela é chamada, na Idade Média, de a Ilha dos Santos e Sábios. Além do patrício, nós temos São Columcille, né, o São Columbano, como ele foi chamado no nome latinizado, né, que espalhou o cristianismo da Irlanda, né, uma vertente diferente do cristianismo, até mesmo na Itália, chegando na Itália, por todo o continente europeu. E o São Kevin, vejam como é que escreve Kevin, né, que está na ilustração aí, C-A-O-M-H-I-N. De onde vem o V do nome Kevin? Né? Vem do MH. MH em irlandês vira V. Não me perguntem, o irlandês é uma língua insana. Não falo, tenho noções muito superficiais, por dever de ofício até, mas é um dos santos principais da Irlanda por todos os ensinamentos. Ele é muito ligado à natureza, ele é muito ligado à paisagem. E vejam, ele é do século V para VI e ele vai ter diversos dos seus mistérios, diversos dos seus mitos e lendas reproduzidos século depois em São Francisco de Assis. Ele é quase como um precursor do São Francisco de Assis como um santo de proteção, né, da natureza, da paisagem e do mundo. E mundo natural. E uma das deidades muito... parece um papagaio mesmo, né? Quem que escreveu aqui? O Fernando. Parece um papagaio. Cartas à redação. Eu falei que a Irlanda tem uma ligação com o Brasil que transcende os livros de história tradicional. Eu, como historiador, gosto de buscar fontes que a academia rejeita, justamente para achar mais informação. Acho que essa transição do cristianismo, ou melhor, da espiritualidade celta nativa para o cristianismo, ela é muito personificada numa das santas desse período, que é Santa Brígida, Saint Bridget, em inglês, e o nome dela, Brígid, significa aquela que deve ser respeitada, aquela que tem poder, que é o nome de uma deusa pré-cristã lá da Irlanda, Brígid da Chama. Ela é uma deusa da tríplice chama, é a chama da inspiração do poeta, é a chama da forja do artífice, né, do trabalhador que trabalha na forja, ali na produção material, e ela é a chama da cura, que restaura a saúde e a existência de todos nós. Então, Santa Brígida, ela é tão importante na minha vida que o nome da minha filha é Brigitte, em homenagem a Santa Brígida, né? E a Brígida como esse grande espírito feminino e de sabedoria que fundou lá na cidade de Kildare uma abadia. Ela era líder dessa congregação
Vejam vocês, uma mulher de poder na Igreja Católica do século VI para VII, né? Do século VI, transição do VI para VII. Vejam como a Irlanda é diferenciada mesmo em diversos aspectos se comparada com o resto da Europa. Vamos lá, vamos prosseguir aqui para o próximo slide. Assim, algumas imagens de Glendalough, só para vocês verem o que eu falei, como é lindo, os dois lagos, eu falei para vocês, Glendalough é o Vale dos Dois Lagos, então aqui temos as imagens desses dois lagos, tem ali um mosteiro, que é do século IX, a estrutura em pedra é do século IX, mas é justamente no local fundado por São Kevin de Glendalough. E lá nós temos alguns exemplares da cruz celta, que é essa cruz diferente, porque ela é circundada por esse círculo, circundada por um círculo, é uma redundância horrível, Cláudio, mas seja como for, os braços da cruz celta são unidos por esse círculo e tem todo um simbolismo, e essa cruz é tão única da Irlanda que ela vai ser chamada de cruz celta, mesmo tendo sido depois adotada, por exemplo, por diversas correntes do anglicanismo e até mesmo do protestantismo norte-americano. Então, a cruz celta ela surge na Irlanda e dali vai ser espalhada para o resto do mundo. E ela tem um simbolismo belíssimo, que é a união dos 4 elementos e das 4 direções por uma quinta força que a todas une, né? A quintessência, o quinto elemento, né? Que é justamente o espírito, a alma, o amor que une a matéria da terra, a água, do fogo e do ar, das tradições que até vêm do Platão. Essa mesma cruz ela vai ser encontrada também num outro mosteiro que está no nosso roteiro, que é o mosteiro de Monaster Boys. São ruínas, mas ele ainda é usado como solo sagrado, porque ali a comunidade rural onde ele está encravado ainda usa esse solo sagrado como cemitério. Então, é um lugar que a gente visita com muito respeito, com muito carinho mesmo, porque várias vezes nos grupos que eu levei, eu peguei situações em que você tinha gente cuidando ali do túmulo de um ente querido, ou você tinha, às vezes é até um pouco vexatório para o turismo, né? Mas a gente não pode perder a visita. Nós tínhamos situação em um sepultamento, né? Uma vez aconteceu de um sepultamento que está sendo realizado. Então, obviamente, toda a informação que eu ia passar com leveza, eu passo com mais respeito, né? Com muito mais comedimento, porque é um lugar vivo. E essa característica da Irlanda eu gosto muito de chamar atenção. A Irlanda é um lugar histórico, mas que está em ação. Não é histórico dentro de uma campânula num museu. É um lugar histórico que em que há interação, tanto dos locais, dos nativos, dos moradores, quanto de nós que vamos para lá conhecê-la e visitar. E a cruz celta ela tem lições a serem tiradas, isso também é um slide que eu uso numa das minhas aulas, né, em que a gente tem os diversos estágios das cenas que são entalhadas nessas enormes pedras, né? Vocês têm ideia aqui do tamanho dessa cruz, né? E ela é feita em 2 blocos de pedra apenas, né? Ela é entalhada. Vejam a perfeição do círculo, vejam a perfeição do furo. São técnicas que foram desenvolvidas na Idade Média na Irlanda e que não tem paralelo em nenhum outro lugar da Europa, o grau de precisão do trabalho em pedra, em entalhe em pedra, daquele período. Depois nós tivemos a excelência do período do Iluminismo, do Renascimento, né? E a gente tem, olha que bela lembrança aqui do Fernando, né? Exatamente, o culto da Virgem, o culto do feminino na Irlanda, ele é muito forte, né? Então, nós vamos ter a oportunidade até de falar disso daqui a pouquinho, como isso preserva-se no cristianismo, como a Santa Brígida, que a gente já citou, mas também com um outro fenômeno que vai ser visitado em um outro local por nós lá. Até aqui alguma pergunta, algum comentário, além dos que vêm vindo pelo chat? Podemos seguir aqui adiante? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, escrevam aí e nós vamos conversando. Mais para norte, ainda na costa leste da Irlanda, nós vamos nos hospedar na cidade de Drogheda. Drogheda é uma cidade de riquíssima herança histórica, mais recente do período da dominação britânica. É uma cidade que foi martirizada, com exemplo mesmo, quando o Oliver Cromwell, que era o representante do rei inglês, resolveu pôr fim a uma rebelião que estava acontecendo na Irlanda, ele escolheu a cidade de Drogheda para dar um exemplo. E ele bombardeou a cidade, ele subiu, né, instalou os canhões britânicos
no alto das colinas e bombardeou indiscriminadamente, matando diversos civis, diversas crianças, idosos, muita maldade. Inclusive, há uma passagem negra da história em que a população, já massacrada durante dias de bombardeio ininterrupto dos canhões, havia se abrigado, né, dentro de uma das igrejas da cidade de Drogheda, e as tropas inglesas, então, por fim, entraram, eles estavam todos escondidos, trancados dentro da igreja, e os ingleses atearam fogo na igreja, matando todas as pessoas lá dentro, sem dar a menor oportunidade de chance. A Irlanda tem uma história muito sofrida de opressão durante o período britânico, mas essa opressão dá a eles uma resiliência e uma aula, do meu ponto de vista, de eles não se martirizarem. Não tem coitadismo, não tem vitimismo do irlandês. Eles lidam com a história sem querer apagar a história, sem querer mudar a história, como a gente vê hoje, muita gente querendo fazer em diversos cantos do mundo, e eles se orgulham das derrotas porque foram as derrotas que os ensinaram a ser quem eles de fato são hoje. E o irlandês ele é um povo muito orgulhoso, muito simples, muito humilde, muito afetivo, mas muito orgulhoso e consciente do seu passado e da influência que eles tiveram, que o resto do mundo não reconhece, justamente por conta da opressão britânica, que não deixa que muitos fatos importantes da história da história irlandesa sejam divulgados. Né? Vocês calculem que a Irlanda estava ali muito colada no Império Britânico, então se os britânicos dominaram África e Índia com opressão, imagina ali do lado no quintal, era um estalar de dedo e já tinha centenas, milhares de tropas oprimindo a população irlandesa. E vocês podem perguntar por que os ingleses queriam tanto a Irlanda, se a Irlanda dava tanto trabalho de 700 anos de rebeliões, porque o solo da Irlanda é muito fértil e eles precisavam do solo irlandês para alimentar o Império Britânico. Isso vai gerar uma rivalidade e a gente tem momentos bastante dramáticos na história mesmo, como em meados do século XIX, em que há um primeiro caso do uso da palavra genocídio, não é documentado, mas em que os britânicos praticamente reduziram a população da Irlanda à metade, deixando-os à míngua, porque eles extraíam todo o alimento da Irlanda para alimentar as diversas colônias do Império Britânico, sem deixar nada para eles. Muito parecido com o que o Império Soviético do Stalin, né, comunista, fez na Ucrânia, né, no massacre de Holodomor, que hoje está começando a vir à tona aí de alguns historiadores levando mais a sério, em que milhões de ucranianos também morreram de fome, tendo plantado, tendo cultivado a terra, não tinham acesso ao próprio alimento. E a Irlanda passou por isso algumas décadas antes de Holodomor lá na Ucrânia. Prosseguindo, essa cidade belíssima, também cortada pelo rio Boyne, aquele da deusa, que eu falei, que está aí na foto de baixo, nós vamos para uma parte muito importante. Lembra da imagem dos celtas, todos nobres e orgulhosos, que está aqui pequenininha agora? Esta é a capital da Irlanda Celta, a colina de Tara. Quando a gente chega lá, é uma colina baixinha, não parece grande coisa, só que ela tem uma estrutura, em primeiro lugar, uma estrutura geológica que lhe permite ver por quilômetros, como essa foto que eu tirei. A maioria das fotos aqui é tudo minha, tá, gente? Tem fotos, evidentemente, que são de satélite e tudo mais, aéreas, mas grande parte das fotos que estão aqui são minhas, com celular. Então, vocês veem como a Irlanda ela é fotogênica mesmo. Então, esse local ele era um local de controle da paisagem, era muito estratégico para se estabelecer uma capital, e nessa colina, no alto dela, nós temos essa pedra pontiaguda, esse pilar que é pequenininho, e que é chamado de Liafol, a Pedra do Destino, que, reza a lenda, cantava para o verdadeiro rei da Irlanda, aquele que era o verdadeiro herdeiro da coroa irlandesa. Quando se punha diante dessa pedra, essa pedra emitia um som de aprovação melódico, né, dizendo, ok, esse aqui é o rei de fato. É muito interessante, porque nós temos uma lenda, parece meio bizarro, uma pedra que canta, né? Mas nós temos uma lenda medieval muito importante para o Ocidente, que todo mundo conhece, de um rei que recebe, é coroado o rei, justamente ao receber de uma pedra a espada, que é o rei Arthur. O rei Arthur é um mito celta, com vínculos diretos com a Irlanda, né? Tanto é que nós temos um rei irlandês chamado Cormac MacArt, Cormac, filho de Art, Art é o nome Arthur, né, a raiz do nome Arthur, e tudo isso nós vamos visitar
Isso aqui é a origem do mito medieval do rei Arthur. Nós estamos falando da Irlanda Celta, que é por volta de 200, antes a 200 depois de Cristo, né, o período de maior ocupação da colina de Tara. E nós vamos ter a chance de visitar isso tudo e ouvir essas lendas e muitas outras ali em loco, caminhando onde caminharam os reis celtas em todo o seu esplendor na Irlanda. Esse mapa que eu pus aqui para vocês, se vocês olharem lá para o canto superior esquerdo, tem uma baleia. E ao lado da baleia tem a Irlanda. Reparem que ela está totalmente branca, tem o contorninho ali, né, que é em vermelho, mas é porque todo o mapa tem um contorno vermelho. Na parte vermelha é o Império Britânico, perdão, o Império Romano. E a Irlanda não foi romanizada, como eu falei para vocês. Por isso ela tem essa característica cultural, espiritual, filosófica tão única, literária, tão única e diferente do resto. Então, quando a gente visita um local como o Hill of Tara, como a colina de Tara, nós temos chance de entrar em contato com esse manancial de cultura ancestral. Eu, como falei para vocês, eu tenho uma iniciação bárdica na tradição druídica, né, do druidismo da Grã-Bretanha, e durante muito tempo conduzi ritos e passei instrução aqui no Brasil, na Irlanda também, em contato com o pessoal lá. E a gente trabalha esse poder, trabalha essa questão da soberania, trabalha isso tudo ali em loco, né? Despertando a nobreza dentro de cada um de nós, redescobrindo a soberania sobre a vida de cada um de nós, né? Achando o centro, como eu falei logo no comecinho. Olha a vista que a gente tem ali do alto da colina. A Irlanda é um país muito belo. Vocês percebem, a paisagem da Irlanda é suave, né? Ela não tem montanhas pontiagudas, vales profundos, ela é roliça, eu falo que ela é feminina. Ela tem, as curvas dela não são como um queixo viril, né? Um corpo masculino, ela é roliça, ela é Irlanda muito bela. E a gente falando de feminino, vai atravessar a Irlanda já indo à costa oeste e vamos passar numa cidadezinha pequenininha, cujo nome é Knock, e que testemunhou no século XIX uma aparição da Virgem Maria, tanto quanto é um mistério parecido como o de Fátima, como o de Lourdes, como o de Aparecida, como o de Guadalupe e assim por diante. É uma aparição em que ela surge também, por exemplo, de Fátima, lá em Portugal, ela surge pairando sobre uma árvore, perto de uma igreja, né? As costas dela é uma igreja, e ela faz uma aparição ao lado de diversas outras figuras importantes para o catolicismo, e deixa uma mensagem bastante curiosa, porque é uma mensagem de silêncio. E aí aquilo vira um local de peregrinação, é uma aparição reconhecida pelo Vaticano, né, muito importante, e que vai gerar um fluxo constante de peregrinos. Eu já tive em Knock com grupos de católicos da Malásia visitando, com grupos de diversos lugares. É um lugar muito importante e que pouca gente conhece, né? São os católicos mais devotos assim de Maria, e eu sou apaixonado. Eu nasci no 13 de maio, que é dia da aparição de Fátima, né, lá em Portugal, nascido de uma mãe, de pai e mãe portuguesa, né, e ainda por cima chamada Maria. Então, para mim, a ligação com Fátima é muito importante. E visitar Knock, para mim, é muito legal, justamente por conta disso. É mais uma dessas aparições belíssimas de Maria, dos mistérios do feminino, né? E aí, com essa ligação tão profunda, não poderia deixar de ter a sua própria. Parada seguinte é a cidade de Galway, uma cidade altamente cultural, uma cidade altamente ativa, vida noturna gostosa, restaurantes maravilhosos, pesca, os peixes, né, os frutos do mar, tirados literalmente ao lado do hotel. Nós vamos ficar hospedados num hotel. Eu acho que tem uma imagem aqui. Tem. Essa imagem superior à direita é o hotel do nosso roteiro, e vejam que ali tem as águas do rio Corrib, que deságua ali no mar, já no Atlântico Norte, e que dá o melhor salmão da região. Então, a gente, nesse hotel, eu falo sempre, não peçam nada. Mesmo que você não goste de salmão, peça o salmão daqui, porque é um dos melhores do mundo e é preparado com maestria. A vida noturna da cidade de Galway é muito legal, é uma cidade universitária, então ela é muito agitada. E aqui eu falo sempre para o pessoal da Freeway, gente, não me ponham muita atividade, a gente vai fazer uma atividade, mas tem que voltar e deixar as pessoas passearem, porque o centro da cidade de Galway
é só calçadão, então é muito gostoso de andar, é muito seguro. A Irlanda é segura, né? A Irlanda tem baixíssimos índices de criminalidade, então é um dos lugares que eu falo, eu não gosto de interferir. Nesse lugar eu dou dicas no hotel e falo, se percam na cidade, vão andar, vão se perder, porque não tem muito como errar, a gente acaba achando o caminho de volta para o hotel, ainda mais que ele está ali na margem do rio, então não tem como errar, é um dos lugares mais gostosos do mundo para se passear. Ah, putz grila, mas eu vou lá e lá às vezes chove. Falei, meu, pega uma capa e um guarda-chuvinha, não faz problema, não tem influência na diversão mesmo, acreditem em mim. E assim, se vocês quiserem, entrem em contato com o pessoal da Freeway, peçam depoimento de outros grupos. É um dos lugares em que as pessoas mais trazem boas lembranças, porque é uma cidade muito acolhedora mesmo. Olha aqui alguns dos comércios que a gente encontra. Essa foto da esquerda é a melhor casa de chá que eu já vi no mundo, e eu já fui em boas casas de chá na Inglaterra. É a melhor, os doces são espetaculares, os chás são blends deles próprios, feitos especialmente para eles. Aí nós temos livrarias antigas, onde a gente vai achar clássicos da literatura. Tem essa loja de doces que parece cenário de Harry Potter, né? Que é essa foto aí de baixo. Então, assim, Galway é para explorar mesmo. Eu falo sempre lá, percam-se. Não tentem, não fiquem se controlando. Ah, onde está o hotel? Não olhem o relógio. Como eu falei para vocês, a maior parte do comércio no verão, que a gente vai no finzinho do verão, né? No finzinho da alta temporada, vai ficar aberto até mais tarde, então dá para se desfrutar muito, muito mesmo da cidade de Galway. E aí, a partir de Galway, a gente vai visitar lugares como as colinas de Connemara, né? As montanhas de Connemara, que é um parque natural, mais um dos vários parques naturais da Irlanda, silvestre mesmo, selvagem mesmo, de uma beleza rústica. As montanhas são quase opressoras, é um dos poucos conjuntos de montanhas mais altas, mas vocês veem, são montanhas arredondadas, né? Ou seja, elas são montanhas antigas, não tem a dramaticidade de umas montanhas rochosas, ou Andes, ou Alpes, né? É uma massa geológica bastante consolidada, bastante antiga, e com uma riqueza natural muito, muito bela. A gente faz um passeio de ônibus, que é um lugar que não dá para fazer hiking e tudo mais, mas aí tem que ter uma estrutura um pouco maior. Então, a gente faz um tour de ônibus, desce nos pontos mais importantes e mais bonitos, mas vamos no conforto do nosso ônibus. Se tiver chuva no meio de um lugar desse, aí eu não recomendo não, porque não vai ter guarda-chuva aqui adiante. O vento lá é bastante forte, mas é de uma beleza natural muito, muito arrebatadora mesmo. Até aqui alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Deixa eu ver se o chat tem alguma coisa. Também não tem nada. Então, que bom! A Keila está dizendo que a Keila falando que é gostoso me ouvir. Obrigado mesmo. Para mim é um prazer imenso partilhar o que eu falei para vocês, que é o meu amor, né? A Irlanda é a minha amada, é a minha namorada. Então, não sou ciumento, gosto de partilhar esses saberes todos com vocês. E aí nós vamos fazer uma viagenzinha da Irlanda, entrar num barco e ir para uma ilha menor, no litoral oeste da Irlanda, na Baía de Galway, que é a ilha de Inishmore. Esse é difícil para mim dizer qual que é o lugar predileto, mas eu não tenho como não ir para a Irlanda sem ir para Inishmore. A gente faz uma travessia ali de 40 minutos num ferry moderníssimo, muito boa a travessia. Antigamente era um barquinho menor, dava enjoo, sim, para quem não está acostumado com o mar, porque dependendo do clima, a gente pega bastante onda. Mas esse ferry é enorme, tem foto aqui, eu mostro para vocês. Mas a gente vai visitar lugares, a ilha de Inishmore, ela tem 400 habitantes no auge, quando está todo mundo em casa, ela tem 400 habitantes. E eles são descendentes de moradores dali, literalmente, gente, milênios atrás. Então, eles preservam as suas tradições. É um lugar onde a gente vai ouvir o idioma irlandês falado fluentemente, é a primeira língua. Muita gente lá fala muito mal o inglês, porque eles preservam o inglês, né? E além de tudo, nós vamos visitar o Dun Angus, que é essa fortaleza, que é do Fé. Isso está estruturado aí, isso é aberto à visitação.
A foto de menor, um restaurante, a gente come comida caseira também, preparada com carinho, é uma família que mantém, né? Eles têm pouquíssimos empregados, é uma família que mantém e prepara ali na hora. Às vezes, eu sempre vim para trás do mundo moderno, isso é um retorno, é como se a gente tivesse a chance de entrar numa máquina do tempo e voltar 100, 200 filosófico do passado mesmo, com os ilhéus, com os moradores de Inishmore, lá nas Ilhas Arm. Aqui mais algumas fotos, né? Essa foto de baixo mais comprida é a cidade, né? Que é a capital da ilhazinha, né? Isso está espalhado em pequenas comunidades pesqueiras, né? Do lado do fim da ilha, que é, se vocês olharem, eu voltei um pouquinho aqui, é esse platô, são 100 metros, 120 metros do alto até o Atlântico Norte ali embaixo, revoltoso, sem parapeito, tá, gente? O pessoal mais valoroso, mais corajoso se debruça ali, né? E o bacana é que eu fiz amizade com um dos moradores de lá, que é o Searle, que está ali de roupa, de blusa avermelhada, né? Grená. Ele trabalha como guia, ele é artista plástico, ele é pescador e muito orgulhoso da tradição, e a gente ficou amigão. Então, ele leva a gente para lugares que normalmente os guias não levam lá em Inishmore. Então, a gente visita alguns lugares muito mágicos. Olha essa paisagem rochosa, esse solo muito maluco, e ele vai ensinar para a gente como é que eles pegaram esse solo ao longo de gerações, ao longo dos séculos, e transformaram em solo fértil para poder plantar e sobreviver, né? O ferry, como eu falei para vocês, bem moderno, né? Um iate, né? Que a gente vai usar para atravessar e passar esse dia, né? Passamos a noite lá e retornamos na manhã seguinte. Essa foto eu tirei, para mim, o nascer do sol mais lindo que eu já vi. Não tem filtro, tá, gente? É exatamente isso aí. Eu estava no hotel, aí eu acordei mais cedo para fazer os preparativos para o grupo, e eu estava na varanda, né? Tem uma abertura, é uma varandinha no quarto do hotel, e aí eu comecei a ver a luz começando a surgir, e eu desci estava na colina, eu desci ali 100 metros até a praia, né? Tem o meu bichinho, esse corvinho me acompanhava nas viagens, hoje ele está aposentado, ele tem um substituto, mas eu até fiz a foto com ele ali, é a hora em que o sol pôs o narizão mesmo, né? Pôs os olhinhos ali para além do horizonte, e a mistura de cores é isso, gente. Isso é foto de celular Motorola, tá? Não tem câmera, não tem filtro, não tem nada de muito mágico aí. Eu falo sempre, acordem, não façam. Vale a pena dormir um pouco menos e testemunhar esse nascer do sol. Mesmo em dias nublados, a gente consegue ter bons espetáculos também. É muito, muito bonito por conta das condições climáticas e por conta da localização da ilha de Inishmore. Para mim, o nascer. Prosseguindo, então, a gente vai, depois de um bom café da manhã, voltar para o ferry, atravessar e ir para o próximo pouso da gente, que é a Vila de Pescadores de Doolin. É uma cidade também pequenininha, tudo na Irlanda é pequenininho, né? Muito famosa pelos seus pubs e pela qualidade da música. Isso aqui é County Clare, Condado de Clare, que é o berço da música tradicional irlandesa, muito violino, muita harmônica, a percussão tradicional irlandesa, que é o Bowran. Depois eu mando o convite dos shows da minha banda, vocês vão ter ideia do que eu estou falando aqui. E é lugar para se tomar um bom pint de Guinness, a cerveja que o Edgar mencionou logo no comecinho, né? Nessa que é conhecida como a capital da música irlandesa, a cidade de Dublin. E vejam vocês, nós vamos ficar hospedados lá. Muito provavelmente vamos tropeçar em pelo menos 2 ou 3 dos músicos mais tradicionais da Irlanda que eu acabei conhecendo, né? Não dá para dizer que eu sou amigo, mas quando a gente vai lá, a gente consegue bater bons papos, é bem legal, né, fazer esse intercâmbio com gente da maior qualidade, né, no que diz respeito à música irlandesa. E dali nós vamos seguir para os Cliffs of Moher, os penhascos de Moher, né? Tudo foto minha, gente, tudo foto de celular. É um dos lugares mais dramáticos em termos de natureza. As estradas, eu até faço questão de ir por ali. É um lugar ermo, mas é muito bem estruturado justamente para receber turistas do mundo inteiro que visitam essa que é uma das maravilhas da natureza mesmo. Em alguns dos pontos mais altos desses penhascos, chega a ter 200 metros de altura, 180 metros de altura do topo até o chão. Essa parte não. Essa tem parapeito, a gente não pode chegar porque o vento é muito forte
e já houve no passado alguns acidentes fatais mesmo de turistas que foram arrastados lá e não tem como ir buscar. Caiu 180 metros, se sobreviver à queda, não tem como o barco ir buscar mesmo. Então mas é lindíssimo. E a consciência, lembra que eu falei para vocês da consciência celta dos deuses na paisagem? Esse é um dos lugares onde isso fica mais claro, porque toda a estrutura de acolhimento do turismo, restaurantes, centro de hospitalidade, o audiovisual, tudo isso fica dentro da montanha, até as lojas. Vocês estão vendo essa foto que tem as janelonas ali, é onde tem o restaurante, e embaixo tem as pequenas lojinhas, é o comércio. Tudo isso foi escavado na montanha, porque esse lugar é um santuário ecológico. Então, várias aves marinhas raras, papagaio do mar, gaivotas de diversas espécies, focas, leões marinhos, eles nidificam e procriam nesse lugar. Então, a interferência humana tem que ser o menor possível. Por isso, eles não constroem prédios, eles cavaram a terra para acolher bem a nossa visita, com conforto, com comodidade, mas sem interferir na paisagem. Esse corvo ficou meu amigo, né? Você está vendo na foto ali, e aí vocês entendem por que meu apelido é Corvo. Nessa foto dá para ver que eu não tenho um nariz, eu tenho um bico mesmo, né? Então, desde a adolescência, esse apelido me persegue, eu já adotei, é o Cláudio Crow mesmo. E aí eu foto com o corvinho ali embaixo para mostrar que há uma certa semelhança assim no nariz. Depois nós vamos para um lugar que é uma extensão geológica das ilhas que a gente visitou lá da Inishmore, também de solo muito estranho, essas pedras em lajes compridas, são solo tradicional dessa região, não encontra-se em nenhum outro lugar, e é uma região conhecida como The Burren, onde está o tal Dolmen de Ponabron, que eu mostrei no começo, e que tem uma vegetação ímpar. É um lugar, gente, que parece literalmente do outro mundo, parece uma paisagem de ficção. É muito bonito, são montanhas e mais montanhas com esse tipo de formação, desse solo estranho. Mais ao pé do Burren nós temos o Castelo de Lima, né, que a gente vai visitar também, né, um lugar com muitas lendas, com muitas histórias que eu faço questão de contar para vocês, mulheres muito poderosas, algumas até poderosas demais, vocês vão entender quando a gente estiver passeando por lá, eu conto a história direitinho. E né, ainda na região do Condado de Clare, nós vamos visitar a abadia de Queen Abbey. Queen é o nome do vilarejo, né, que nasceu ao redor dessa abadia, e eu adoro essa foto, adoro quando a gente consegue pôr todos do grupo nessa parte que é dentro do claustro dessa abadia. Ela está em desuso, mas ainda tem, como eu falei para vocês, várias sepulturas, né? Eu gosto muito dessa foto que tiraram de mim lá, dando as explicações, mas é um dos lugares mais belos de se visitar pela grandiosidade. Essa igreja era imensa e ela foi erguida se eu não me engano, em 1180 ou 1280, é uma coisa assim, e está lá, esteve em uso até mesmo o auge da dominação britânica, quando os ingleses impuseram o protestantismo, né, a igreja anglicana, e esses mosteiros e abadias católicos foram ou depredados ou abandonados. Essa aí ficou abandonada sem uso, mas é um lugar belíssimo de se visitar, para se conhecer, inclusive, toda essa parte da história. Nesse local que eu conto a história do cristianismo no Ocidente, né? Eu gosto muito dessa foto que puseram lá mesmo, a comunidade pôs uma imagem de Nossa Senhora. De novo, a presença do feminino muito forte na Irlanda é uma tônica, é uma constante. E aí vamos fazer um recuo de milênios mesmo no tempo, visitando o Parque Histórico de Craigenowen. Craigenowen é o nome de um castelo, e ao redor desse castelo, a iniciativa cultural da Irlanda, através do governo, do Ministério, né, vamos dizer, o Ministério da Cultura, criou um parque temático reproduzindo diversos períodos da história da Irlanda. Então, a foto principal tem até o nosso anfitrião lá, que é um guerreiro celta, mostrando como eram as habitações na época dos celtas. Vejam, casinhas arredondadas de telhado de sapê, muito parecidas com as moradias do Alto Xingu. Ahá! Cartas à redação. Outra imagem ali menorzinha é a de um Cronow, que é essa estrutura criada, típica da Irlanda, que era uma ilha artificial circular ligada à margem por uma ponte, era construída num lago, como mecanismo de defesa mesmo, na Idade do Ferro. E esse barco que está aí é uma réplica do barco de St. Brendan,
um santo muito interessante, que é um santo irlandês que viveu no século VI e que viajou para o oeste, chegarem a um lugar onde, abre aspas para o texto, não há inverno, onde é sempre verão, onde não há árvore que não dê fruto, nem arbusto que não dê flor, e as almas dos nossos ancestrais assumem a forma de aves multicoloridas. Fecha aspas. Bem familiar com um paraíso tropical. St. Brendan era uma lenda muito popular na Irlanda, que tão popular fica, e através daquela migração dos monges cristãos irlandeses, quando eles levam a cultura irlandesa para o continente europeu, acabam levando os mitos e as lendas de St. Brendan, e eles vão ganhar muita popularidade, vejam vocês, em Portugal, onde dá origem o nome Brandon ao sobrenome Brandão. É um nome bastante comum aqui no Brasil, São Brandão, né, é o nome do St. Brendan em português. E a Navigatio Sancti Brendani, que é a navegação de São Brandão, essa lenda dele, ela foi traduzida para diversos idiomas na Idade Média, e a versão mais extensa, em latim, foi encontrada justamente na biblioteca do Mosteiro de Alcobaça, lá em Portugal. Então vejam que há umas conexões bem mais interessantes entre Irlanda, Brasil e Portugal do que fazem a gente acreditar nos livros oficiais de história. Craigenowen é também um parque natural, a gente faz uma trilha, bosques lindíssimos, pode fazer a apreciação dessas estruturas todas que foram recriadas para poder entender como era a vida, né, dos nossos ancestrais aí no passado. E aí nós vamos visitar também o parque de Bunratty, que é uma outra estrutura que foi criada para reproduzir. Deixa eu voltar, espera um pouquinho. Cadê que não volta? Sim. Às vezes o botãozinho aqui ele trava, ele acaba não sendo de Bunratty. Ele foi erguido no século XII, se eu não me engano, estilo normando, todo quadradão. Ele é aberto à visitação, a gente faz turnê. Ele oferece banquetes também, mas é muito cansativo, né? É realmente muito complicado para levar grupos. Se não falar inglês, não vai aprender e não tem como traduzir. A maior parte das coisas eu traduzo tudo, mas esse não dá mesmo, que a gente fica espalhado e tal. E também não é tão divertido, eu falo para vocês. Mas se quiserem voltar à Irlanda algum dia e participar, é uma boa ideia. Mas o bacana é que eles construíram ao redor do castelo um parque histórico que reproduz a Irlanda do século XVIII e XIX. Lembra que eu falei? Craigenowen reproduz Idade do Ferro e Idade do Bronze, e Bunratty reproduz já os séculos mais próximos da nossa realidade. Então, todos os valores, todas as formas de viver, os ofícios da Irlanda do século XIX são reproduzidos ali, as casinhas que vocês estão vendo, da Irlanda, e remontadas dentro do parque para ser legítimo, do jeito que eram mesmo. Então é muito gostoso de se visitar e entender como a Irlanda sobreviveu ao domínio britânico, sobreviveu ao longo dos tempos, e a população mantendo viva a sua cultura com muito orgulho e com muita paixão. Vamos voltar muito mais no tempo agora. Grange-Leas é de 5.000 anos atrás. É o maior círculo de pedras da Irlanda. Ele é em diâmetro bem maior do que Stonehenge. Se vocês já conheceram Stonehenge, vocês sabem que a gente vai e bate foto de longe. Aqui não. Aqui em Grange-Leas a gente consegue entrar, e aí dentro do círculo eu vou explicar as lendas, explicar o simbolismo, explicar o porquê das pedras estarem localizadas do jeito que estão, por que tem essa abertura, o que está alinhado, porque a Irlanda, essas estruturas dos povos da antiguidade, é mais ou menos como no Egito, tudo está alinhado a movimentações do Sol, a momentos específicos, a movimentações de outros astros. A Irlanda inteira é uma reprodução desse período, é uma reprodução do céu na Terra, assim na Terra como no céu, né? Então a gente vê o as above, so below, que é o axioma máximo da magia, né? O que é acima, assim, é embaixo. Tudo isso os celtas e até os povos pré-célticos da Irlanda já sabiam trabalhar muito bem. E estamos caminhando para o final do roteiro, chegando na cidade de Killarney, um centro turístico muito pitoresco,
muito gostoso. Eu sei que o Edgar é apaixonado por Killarney, né? Eu também gosto muito. Lá, para quem gosta de Senhor dos Anéis, eles têm um pub temático, chama The Shire, que é todo decorado como se fosse uma casa de hobbit. É bem gostoso de ir. Comércio de tudo quanto é tipo de coisa, lembranças muito legais. Aliás, isso é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, de aspectos de compras da Irlanda também, porque tem muita coisa bacana de se trazer, de souvenir, de produtos típicos e tudo mais. E eu dou dicas bem legais em cada cidade. Eu falo, olha, isso aqui vale a pena aqui, ou então isso deixa para comprar em outro lugar, né? E eu vou dando todas as dicas para quem quiser trazer, como eu sempre faço, uma malinha cheia de souvenirs e bugigangas dos lugares que eu vi. Então, Killarney, ela é um dos destinos preferidos dos americanos. Então, ela é muito bem cultura. Todo pub lá vai ter música ao vivo. Tem pubs que tocam música moderna, enfim. É bem diversificado, é bem gostoso mesmo. Tem até música de Hobbit. Então, Killarney vai ser a base final, né? A partir de Killarney, nós vamos para Dingle, que é uma península, um cristianismo místico, muito diferente do cristianismo que se desenvolve no resto da Europa, né? E aqui é um lugar bem bom de se falar. Vamos visitar o oratório de St. Brandon, o oratório de Gallarus, que são alguns dessas estruturazinhas triangulares. Era uma espécie de capela, mas que também tem ali a cima do condado de Kerry. Visitar a cidadezinha pesqueira de Dingle. Se bobear, a gente encontra essa gaivota que está sempre lá. Ela está sempre lá, gente. É muito engraçado. Toda vez que a gente para ali, tem uma gaivota, não sei se é a mesma, eu estou brincando, mas eu acho que vem buscar algum alimentozinho, uma batatinha, um pão, alguma coisa que se traga, e ela come de tudo ali com todo mundo. Ela é muito figura, muito amistosa, vamos dizer assim. E a paisagem do condado de Kerry é uma das mais belas da Irlanda. Parece essa colcha de retalhos em vários tons de verde, né? A Irlanda, ela é conhecida como os 40 tons de verde, né? 40 Shades of Green, ou então a Ilha Esmeralda, justamente pelo verdejante, né? Diferentemente. Um lugar muito bacana de se visitar é Muckross House. Isso olha, vejam vocês, esse aqui eu deveria, porque minha área de estudo é da Irlanda mais antiga, mas Muckross House é uma casa do período vitoriano, século XIX para o século XX, e ela era a moradia de uma família de nobres ingleses, né? E ela está inteira redecorada de forma original. Então, ao entrar nessa casa, nós de novo mergulhamos no passado e vamos ver como vivia. Se a gente viu como viviam os aldeões lá em Bunratty, né, na vila reconstruída, aqui nós vamos ver como vivia a nobreza dos ricos ingleses que dominavam a Irlanda nesse período. É um lugar belíssimo mesmo de se visitar, muita história, muito rico em história, algumas histórias envolvendo até a Rainha Vitória, pessoalmente, ela esteve nesse lugar, e quem gostou daquele seriado Downton Abbey é exatamente o que se vê aqui, toda a estrutura dos servos, né? Não servos, né? Da criadagem, né? O Fausto e a riqueza em contraste com a servidão mesmo ali dos nobres. Tudo isso encravado na região de Kerry, no Ring of Kerry, que é um circuito rodoviário que vai beirando o litoral, passando pelo Parque Nacional de Kerry. Vejam que a gente pôs no roteiro vários dos parques nacionais para ver as diferentes formações, a beleza natural da Irlanda mesmo. A gente pode contemplar nessas tours por ônibus, parando nos lugares mais belos para bater fotos como essa, que eu tirei, né, lá num lugar que chama Ladies View, o lugar das damas. Né? Aqui outros recantos do Ring of Kerry, né, desse anel de rodovia, mais alguns lugares, alguns que eu descobri até que estavam fora do roteiro. Ali a foto do Owen, que virou meu amigão, que costuma ser... Ele é o dono da empresa, e quando a gente vai para lá com a Freeway, ele mesmo dirige o ônibus da empresa dele para levar para os lugares mais legais. E assim, a amizade que eu desenvolvi com o Owen
permite que a gente consiga ver coisas que a gente nem põe no roteiro. A Freeway não sabe, mas eu levo a gente para ver coisas que nem estão no roteiro, porque eu conheço, com tantos anos de pesquisa, eu conheço algumas coisas que não são muito populares, muito famosas, né? E aí eu falo, Owen, dá para a gente, né? Sobrou um tempinho, dá para passar em tal lugar? Então, tem coisas que nem a Freeway sabe que eu levo os grupos. E o Owen é meu parceirão para fazer essas coisas. Porque eu gosto de mostrar, é importante mostrar esses lugares mais famosos da Irlanda, mas a Irlanda de verdade, ela está nos lugares que não são tão frequentados por nós turistas, né? E é isso que eu gosto de mostrar. E aí o Owen é um braço direito para a gente fazer essas coisas. Bem reta final agora, gente. O último condado que nós vamos passar é o condado de Cork, onde nós vamos visitar o castelo de Blarney, né? São ruínas de jardins, alguns belíssimos como esse que vocês veem na foto, são exposições temporárias, tá? Então, cada vez que você vai lá, tem uma forma diferente no jardim. Eles têm um jardim muito louco, que é um jardim só de plantas venenosas, chamam de Poison Garden, mas são outros jardins bem tipicamente ornamentais. É um lugar de se passar a tarde também, assim, muito, muito gostoso. Cada parte do parque que se vai tem uma energia diferente, é muito legal de se visitar. E a nossa última noite na cidade de Cork. Cork é a segunda maior cidade da Irlanda, só perde para Dublin. Tem lá já perto do seu 1 milhão de habitantes. Também é uma cidade agitada, é uma cidade portuária, business, né? Mais negócios. Ela é menos turística, mas eu gosto muito porque ela tem, até por ser uma cidade de irlandeses não tão turística assim, ela oferece um comércio menos voltado para turista. Tem lá lojas de souvenir e tudo mais, mas eu falo sempre para o grupo, não se desesperem comprando souvenir agora que vocês vão ficar carregando peso na mala. E a gente entra e sai de hotel, né, constantemente. Então, muita coisa dá para deixar para comprar nesse último dia em Cork, porque o comércio deles vai de lojas famosas como a Brown Thomas, lojas de souvenir como a Carol's, lojas populares para quem quiser trazer um souvenir mais simples. Eu renovo o guarda-roupa, compro jeans e camiseta na Pennies, que é uma loja muito boa, com preços excelentes. Assim, a gente paga um par de jeans lá na Pennies, paga o equivalente a R$50 hoje, né? Então, vale muito a pena fazer uma tarde de compras. É uma rua principal, tem as travessinhas, mas na rua principal dá para visitar todas essas lojas. Tem loja da Benetton, tem Christie's, tem muito comércio do mais elevado ao mais pé no chão, mais popularzão mesmo. E aí não carrega tanto peso ao longo da viagem, né? Inclusive, uma visita que é bem legal é o English Market, onde a gente tem a chance de comprar alguns queijos que dá para trazer, quem vem direto para o Brasil, né? Pode trazer queijos, pode trazer algum docinho que não apodreça, obviamente, né, ao longo da viagem, mas é uma chance legal de se fazer as últimas compras, por isso que eu falo sempre para o pessoal da Freeway, e eles são geniais em me atender, falam, olha, Cork é a saída ideal para a gente, por conta desse comércio todo, e aí parece uma bobagem, né, gente, mas faz tanta diferença você poder comprar o whisky que você quer trazer, ou uma coisa mais pesada, compra no último dia, na última noite, né? Já põe na mala do jeito certinho, acondicionado, sacola térmica que você compra na Pennies ou na Dunnes, eu dou as dicas todas, e aí já vem com tudo montadinho, só vai abrir a mala de novo aqui no Brasil, né? Então é bem prático mesmo, isso aí ajuda um bocado. Cork, como eu falei para vocês, é a nossa última parada, por isso tem um aviãozinho já decolando ali do aeroporto de Cork para nos trazer de volta ao Brasil. E aqui eu encerro a minha apresentação, mas quero abrir para vocês, para perguntas, para comentários, para dúvidas. O Edgar ficou quietinho, Edgar. O que está acontecendo com você que só me puxou? Eu só queria, não é normal o Edgar ficar tão quietinho. Terminar dizendo, Cláudio, que nosso último dia na nossa viagem lá há 7 anos atrás, com o grupo da Mary Porto, com os artistas, né? A gente fez um grupo com pintura e tudo, foi maravilhoso. Foi. Lembra, depois que eles acho que foram embora, Cláudio, a gente queria pesquisar alguma coisinha a mais, a gente se perdeu, a gente queria saber alguma coisa lá em Cork. A gente estava em cima da ponte,
olhando o mapa da cidade. Chegou uma senhora lá da cidade, parou do nosso lado e falou: "May I help you? Posso ajudar vocês a encontrar o lugar que vocês querem?" Então, imagina isso, nós estamos parados nós dois lá. Então, isso é um retrato da amabilidade, da disponibilidade e desse carinho, às vezes, né, das pessoas de lá. Isso me marcou muito. Eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo aqui antes... Ô, Edgar, Oi, Cláudio. deixa eu fazer um acréscimo só, Edgar. Eu pensei que você ia contar uma outra história que nós vivemos junto naquele dia em Cork, que foi o seguinte: a gente andou, a gente foi parar lá no campus da universidade, e aí depois a gente queria achar um caminho mais rápido para voltar para o centro e voltar para o hotel. E uma das melhores coisas, eu pensei que era essa história que você ia contar da amabilidade do irlandês, é que a gente estava andando ali com uma mapinha na mão tentando se descobrir, e parou o ônibus que faz o City Tour de Cork, cobrando das pessoas. O cara parou, o motorista do ônibus parou e perguntou para a gente para onde a gente ia e ofereceu: "Eu levo vocês de graça." É que a gente queria andar, né? Mas você lembra disso? Ele ofereceu: "Não, eu levo vocês." Era um ganha-pão do cara, mas ele falou: "Não, mas se vocês estão querendo voltar, então eu levo de graça." Isso é o irlandês, ele é muito afetuoso. Então, eu acho essa pegada fantástica. Então, é uma viagem para a mente, para o coração, para o espírito, para o corpo, para tudo. A gente passa bem, a gente come bem, a gente fica feliz. Eu queria dizer, a gente aprende muito, a gente vivencia, e eu acho que, Cláudio, é assim, é uma viagem em todos os sentidos. Eu queria dizer para as pessoas aqui, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, e dizer que também tem vários agentes de viagens aqui participando e aprendendo com você, Cláudio, dessa viagem, e que vão retransmitir essa viagem para os seus clientes. Eu acho que devem estar super assim, estimulados e muito impressionados e perceberam o que a gente está oferecendo. Eu quero dizer para as pessoas que têm seus agentes de viagens que os prestigiem com muito prazer, porque a gente prestigia eles, e essas parcerias são para toda a vida. A gente respeita sempre as parcerias em todos os sentidos, e por isso que a gente continua muito feliz em estar criando esses roteiros magníficos e levando pessoas para desfrutarem dessas experiências que são inesquecíveis. Eu queria agradecer a todos. E se alguém tem ainda alguma pergunta aqui, o Cláudio está aqui, e fiquem à vontade para perguntar ou comentar, gente. Eu acho que a pessoa que quiser comentar ou perguntar agora, pode desmutar o seu se desmutar, clica no mute em cima para abrir o microfone e fica à vontade para falar aqui com a gente, né? Ou se quiser colocar no chat e a gente comenta, também pode ser, mas pode ficar à vontade para comentar. Para usar o áudio, né? Quem quiser usar o áudio, quem quiser escrever. Fiquem à vontade. E, Cláudio, a data da viagem, nós temos a data da viagem, Cláudio, você quer já dizer para as pessoas, por favor, e tudo mais? Embarque aqui no Brasil, 5 de setembro. Aproveitar o feriado de 7 de setembro, a gente sai um pouquinho antes, não toma tanta falta no trabalho, já emenda o feriado. Isso, dia 5 de setembro, e o retorno, Cláudio? O retorno, eu tô sem o meu papelzinho aqui, mas eu acho que essa vez acho que são 14 dias de roteiro, então 5 mais 14, 19, é isso, né? É isso. Acho que é 19 ou 20, é uma coisa assim. As pessoas interessadas, o roteiro, a gente pode colocar aqui, eu posso pôr aqui no chat para vocês entrarem no roteiro, já verem o roteiro, verem todo o roteiro, todos os detalhes. A nossa equipe da Freeway, a equipe também dos seus agentes de viagens já está pronta para receber as suas inscrições, elas já estão abertas. E vamos colocar aqui para vocês o link da viagem da Freeway no chat. Cláudio. Eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Por favor. Eu só queria saber, assim, porque me interessa muito a cultura céltica, né? Eu já fui para a Irlanda, tudo, mas a abordagem de vocês eu acho muito curioso. E me interessa muito. Eu queria saber, assim, como é que o Cláudio, além do aspecto turístico, como que o Cláudio pretende, ou se ele vai abordar
mais essa parte da cultura, das religiões, dos hábitos, onde isso é abordado, se é em conversas, se são nas viagens, como isso pretende ser abordado por vocês? Cláudio caiu. Eu não entendi muito bem a pergunta. Porque, veja, vocês estão apresentando um roteiro bastante turístico, os vários locais para serem conhecidos na Irlanda. Maravilhoso. Mas a Irlanda tem toda uma cultura céltica, que também é objetivo da viagem de vocês. Aonde isso é abordado na viagem? Ele vai contando, existem reuniões para isso? Como que é feito a abordagem da cultura das religiões, da religião céltica? Ele vai abordando isso o tempo todo durante a viagem, no ônibus, nos atrativos. O que não vai faltar é o Cláudio estar abordando isso durante o tempo todo na viagem. Vocês vão ter um conhecimento impressionante. Não há limite para o que vocês podem perguntar, aprender durante a viagem. Tá, obrigada. Nada. O Cláudio caiu, eu não sei se ele voltou. O Cláudio... Eu estou procurando Irlanda, eu não acho. Entro no site. Volta de ouvinte. Não, não acho o... Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta, um comentário? Gente? Ainda bem que a viagem que eu ia fazer em setembro foi adiada para maio, que aí eu posso ir para a Irlanda em setembro. O Alexandre está falando. Fala, Alexandre, novamente. Eu estou falando que ainda bem que a viagem que eu ia fazer em setembro foi adiada para maio, porque aí em setembro eu posso ir para a Irlanda. Você pode Adorei essa ideia. A ideia é fantástica, né? Então, agora, você vai poder fazer, você vê, Alexandre, essa mediação entre a cultura celta da Irlanda e também tudo o que aconteceu em Portugal, porque Sim. os celtas estiveram na Península Ibérica, e essa relação, onde você vai abordar a questão cristã lá em Portugal, você vai poder fazer o paralelo com a abordagem do Cláudio Crowe na Irlanda. Vocês vão poder fazer essa junção e união, entendeu? Não, e depois, como que isso chega no Brasil, né? Porque a ideia dessa... Uma das temáticas de maior enfoque nessa viagem de Portugal é exatamente essa influência que nós temos aqui, tanto no Brasil litorâneo quanto interiorano, e mais precisamente em Minas Gerais, dessa influência que vem de Portugal. E vai ser muito interessante estabelecer esse paralelo com a Irlanda, né? Essa influência que vai da Irlanda para Portugal e, consequentemente, de Portugal do Brasil, para o Brasil. É isso aí. Muito bem, Alexandre. O Alexandre está fazendo um paralelo também entre a viagem de Portugal e Espanha, em maio do ano que vem. O Alexandre vai trazer o paralelismo entre o barroco e o barroco português e o barroco brasileiro. Essas linguagens vão conversar. Fala sobre isso, Alexandre. Sim, porque se nós compararmos não só o barroco, mas mesmo elementos da arquitetura colonial, mesmo elementos da arquitetura portuguesa com o litoral do Brasil, a semelhança ela vai ser muito grande devido a uma relativa facilidade de acesso, porque era praticamente colocar todo o material necessário num barco, numa caravela, e atravessar o oceano e fazer a utilização desse material no litoral do Brasil. Mas quando se trata do interior, há toda uma barreira natural que dificultava o acesso. E, devido a essas e outras dificuldades, as características do Brasil colonial interiorano, ela vai sofrer uma série de mudanças que vai trazer características muito próprias, né? Então, quando fala, por exemplo, barroco mineiro, não é só porque está em Minas Gerais, é porque tem características diferentes, sobretudo porque nós estamos falando de um artista
onde se destaca a genialidade e não necessariamente uma escolaridade. Por aí vai, né? Então, um dos focos é exatamente esse. Muito bem, Alexandre. Mas isso vai ser uma nova live que nós vamos tratar Portugal e Espanha. Eu vou dar a palavra para finalizar aqui para o Cláudio Crow. O Cláudio voltou. E o Cláudio voltou. E só lembrando a todos vocês que a viagem se inicia dia 5 de setembro e vocês estão de volta ao Brasil novamente no dia 20 de setembro. Então, é isso, né? Do dia 5 ao dia 20 legal. de setembro. O roteiro está no site da Freeway. Vocês entram lá e vão ver todo esse detalhamento do roteiro e as consultoras estão à disposição para atender vocês. Cláudio, você quer fazer o fechamento, por favor? Claro. Bom, como eu já falei no começo, a primeira coisa que eu faço é te agradecer demais, Edgar. É uma parceria muito gostosa de se fazer, porque, como eu falei para vocês, eu sou muito zeloso por esse meu amor pela Irlanda, e a Freeway, você consegue entender isso e traduzir isso num roteiro que eu vejo até pelo feedback que eu recebo de todos os passageiros, né? Sempre deixa não só boas lembranças, como algumas amizades que perduram até hoje. Eu tenho 3 das turmas que eu montei, eu tenho 3 grupos de WhatsApp ativos até hoje, com o pessoal conversando direto, ou seja, a Irlanda tocou mesmo a alminha dessas pessoas de uma forma bem positiva, e isso tudo graças ao esforço e à capacidade e à competência da Freeway. Então, eu queria agradecer demais a sua participação também e agradecer a presença de todos e a paciência de me ouvir aqui matracando por 1h30. E lembrando a todos vocês que essa apresentação foi gravada, ela vai estar disponibilizada no YouTube da Freeway, então vocês podem reassisti-la e passá-la e comentar com seus amigos e clientes. Foi fantástico, Cláudio. Eu quero te agradecer de coração, porque fantástico ouvir uma apresentação com tanto conhecimento, com tanta profundidade, tanta generosidade, com tanta participando às pessoas, tanto esse conhecimento que nos deixa tão feliz, é uma coisa única. Eu fiquei tão encantado, novamente, faz alguns anos que a gente não faz essa apresentação, pelo menos onde eu não participo, que eu vou pretender ver se a gente repete ela em maio agora, porque a gente tem que dar mais acesso a mais pessoas, porque realmente é uma aula de história, uma aula de filosofia histórica, é uma aula de religiosidade, e aí a gente se apaixona como não tem jeito. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado a todos, obrigado, Alexandre. Espero vê-los aqui nos nossos próximos lives. Fiquem acompanhando as news da Freeway. Quem não é cadastrado, cadastre-se no site da Freeway, prestigiem seus agentes de viagens, estejam sempre conosco, que vai ser sempre um prazer estar levando vocês para conhecer esse nosso país e esse nosso planetinha com a nossa visão e com os nossos parceiros Freeway. Um grande abraço, uma boa noite, bom jantar para quem não comeu e até a próxima. Boa noite. Até mais. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Tchau. Boa noite. Muito obrigado, Cláudio. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Edgar. Obrigadão. Tchau, gente.